humano. E quem pratica, ou não, estas religiões, são seres humanos. O certo não é dizer que as religiões fazem guerras, ou as religiões destroem civilizações, ou as religiões bitolam as pessoas. O certo é dizer, as pessoas, quando utilizam, ou praticam, ou seguem da forma errada aquilo que ele diz seguir, isso sim causa guerra, transtorno. E é por causa que as pessoas às vezes têm uma ideia errônea do Islã, em particular, por dois meios, ou por dois motivos principais. O primeiro deles é pela má informação, e o segundo, às vezes, pela má intenção. E quando se junta má informação com má intenção, nós vemos que é uns meios de comunicação. Bom, então religião é um fenômeno humano. E quem segue as religiões são seres humanos. Até agora nós não vimos no mundo animal, por exemplo. A gente vê nos filmes aí, quando tem um leão correndo atrás da zebra para devorá-la, é porque ela é da outra religião. Não existe isso no mundo animal. Mas no ser humano, às vezes acontece. Mas isto é da religião em si, ou é do ser humano? É do ser humano. Bom, então falando de alguns conceitos, alguns valores, né? O que se trata o Islã? Ou o que é o Islã? Hoje, infelizmente, criaram-se um adjetivo, a palavra islâmico ou islã muçulmano tornou-se um adjetivo para aquilo que não é islâmico. Tanto é, vem pessoal, rede social, tudo, até a pessoa escreve lá, a pessoa de São Paulo fala assim, ô mano, o bagulho tá islâmico, mano. O pessoal fala assim, o bagulho tá islâmico, né? Até ontem, 2 dias atrás, meu time, o Internacional de Porto Alegre, que está quase caindo, mas se Deus quiser não vai cair para a segunda divisão. Porque ele contratou um técnico ontem, chamado Lisca. Lisca Doido, o nome do técnico. O nome do técnico chama Lisca Doido. Eu fui lá e adicionei ele no Twitter. Né? Pô, meu time, vou adicionar ele no Twitter. Lisca Doido. Ele pegou, compartilhou minha imagem, viu minha foto lá, vago, shake, tudo, nome escrito em árabe, botou, agora o bagulho virou islâmico. Então quer dizer, acontece. Tudo isso é por dois motivos. Pela má informação, né, que a maior parte das pessoas mal informadas, e às vezes são conduzidas por uma minoria midiática mal intencionada. Tanto que às vezes as escolas onde eu trabalho, na Mesquita do Paris, lá em São Paulo, no Brás, inúmeras escolas toda semana vão visitar a Mesquita, e eu faço a pergunta para eles, né? Quando vocês escutam uma palavra hoje, muçulmano, islâmico, qual é a primeira coisa que vem em mente? Eles ficam tudo com olhada, com medo assim. Eu até respondo, falo, pode falar que ninguém vai implodir, não tem nada de explodir nada. Eu sei que vocês estão pensando, muçulmanos não quer dizer bomba, explodir, Estado Islâmico, guerra, lá, bota para não sei o quê. Bom, daí vem a pergunta, alguém já conviveu, já conheceu algum muçulmano? Não. Aí vem, por que existem esses preconceitos? Por que são criados esses preconceitos? Até entre nós muçulmanos também, mas por que existem esses preconceitos? Porque às vezes, muitas das vezes, não conhecemos o outro lado, não fazemos às vezes o trabalho de esticar a mão para o outro lado, ou de visitar a mesquita, de conhecer os muçulmanos. Isso cria esse preconceito. E isso eu falo, não é somente nós, não vamos dizer assim, está puxando, o Sheik está puxando, como é que se fala, brasa para o seu assado, não sei como é que fala, né? Está trazendo, né, leite para o seu assado. Não, com todas as religiões também. Nós temos preconceitos, temos umas ideias que não tem nada a ver mesmo com a religião, em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Não com muçulmanos, com judeus, com espíritas, com budistas, com black, enfim, isso existe. Isso, de fato, existe. E a única forma que nós vamos acabar, não vamos acabar com isso do ser humano, mas vamos diminuir, é conhecer o outro para um dia ser considerado, nos considerarmos nós.
Nós. Mas não o nós brasileiro, o nós espanhol, que é o nós, nós outros. Nós, os outros. Bom, o que seria o Islã? O que os muçulmanos creem? Né? O que os muçulmanos acreditam? Qual é a prática dos muçulmanos? Onde está fundamentada a crença dos muçulmanos? Bom, tem um sábio do Islã, ele nasceu no ano, não, ele faleceu no ano 450 da Hijra. O nome dele é Abul Hassan Ali ibn Habib al-Mawardi. Al-Mawardi, ele tem um livro chamado Adab ad-Dunya wad-Din. Adab ad-Dunya wad-Din. Al-Adab significa a educação, a moral, a ética da vida e da religião. Esse livro foi tão famoso na sua época, até que disseram depois: Man lam yaqra Adab ad-Dunya wad-Din, falaysa lahu adab, wala dunya wala din. O livro significa a ética da vida e da religião. O livro ficou tão famoso naquela época que disseram: quem não lê esse livro não tem ética, nem religião, nem vida, nem nada na vida. Então é importante ler esse livro e vemos, na realidade, nós devemos descobrir. Às vezes temos que descobrir lá no passado algumas novidades. Às vezes devemos voltar lá para o passado, descobrir no passado, na literatura antiga, algumas novidades. E esse Al-Mawardi, ele menciona no Adab ad-Din, no segundo capítulo, o que é a religião, onde está concentrada, baseada a religião. Ele diz algo simples assim, que é fantástico, diz assim: a religião, eu estou falando do conceito da visão islâmica para nós, serve, é a nossa realidade, é a nossa verdade. O conceito islâmico para nós, o que é a religião? É aquilo que Deus revelou aos seus servos. Deus criou os humanos para o adorarem, porém, não os deixou em vão. Deus não criou os humanos e largou eles. Por isso enviou mensageiros e os livros. Os livros são as normas, as regras divinas. Ele mandou os mensageiros. Ele diz o seguinte: o Alcorão, as bases da religião é uma. É uma dividida em duas. A revelação divina. E claro, toda a religião é considerada religião que acredita no ilm al-ghaib, na fé no incognoscível. Senão não seria considerado religião. Existe um mundo oculto, revelação. Então ele diz o seguinte: para nós muçulmanos, o que é a revelação direta de Deus? É o Alcorão, o Alcorão sagrado. Para nós muçulmanos é a palavra literal de Deus. O Alcorão sagrado para nós é a palavra literal de Deus. E como se desceu o Alcorão, como foi revelado o Alcorão? Nós muçulmanos acreditamos que Deus falou o Alcorão, o anjo, conhecido por todos nós, chamado Gabriel, em árabe Jibril, ou Jibril, o anjo Gabriel recebia essa mensagem e transmitia a Muhammad, e era memorizado, e este então ditava a seus companheiros. Que por hora era memorizado ou era escrito. Então para nós temos duas bases. A primeira, o Alcorão, que é a revelação de Deus, vamos dizer assim, a palavra literal de Deus, que demorou 23 anos para ser revelada. E temos algo que nós chamamos de Sunnah, que significa o caminho, a tradição, aquilo que Muhammad, por ser o mensageiro de Deus, fazia, ou falou, ou consentiu com aquilo que foi feito na sua presença. Por exemplo, o Alcorão Sagrado fala: cumpra a oração, mas o Alcorão não traz os detalhes de como fazer a oração. Daí vem o profeta Muhammad e disse: orem, rezem como estão me vendo rezando. Por exemplo, o Alcorão Sagrado fala do dia do juízo final, mas não fala de alguns detalhes. O de Deus, uma função do mensageiro é tornar claro e evidente aquilo que foi revelado. Tudo bem, a base do Alcorão é que o muçulmano tira a religião daquilo que Deus disse e o seu mensageiro o ensinou. Esse próprio Mawardi, ele diz assim: a religião é dividida então em três tópicos importantes. Qual é o tópico? Que é a relação entre o ser humano e seu Criador, o ser humano com seus semelhantes, né? E assim por diante. O que o muçulmano acredita então? O que o muçulmano acredita?
Depois tem outra questão, a diferença entre fé, né, e acreditar, mas vamos dizer assim, os pilares da fé. O que o muçulmano acredita? São chamados, conhecidos, os 6 pilares do Islã, ou seja, 6 pilares da fé, que é crer em Deus, ter fé em Deus, porque crer não significa literalmente ter fé, não é? Crer em português literalmente não significa ter fé, é ter fé em Deus, nos seus anjos, no seu livro, nos seus livros, nos seus mensageiros, no dia do juízo final e na predestinação. Aí está o grande coisa. Se a pessoa vai entender de uma forma, vamos dizer assim, mais matemática, mais lógica, é Deus revelou-se através dos anjos aos mensageiros e mandou para eles o livro, a escritura, para dizer o que deve ser feito para ir para o paraíso e o que não deve ser feito para ir no inferno. E tudo isso está naquilo que Deus prescreveu para todo mundo, todo ser humano. Há uma diferença entre a crença na predestinação e fatalismo. Fatalismo significa que eu não vou fazer nada porque Deus prescreveu para mim não fazer nada. Não, não é bem assim. Nós muçulmanos acreditamos que Deus, ele tem o conhecimento prévio das coisas e o ser humano é responsável pelos seus atos. Claro, nós acreditamos no paraíso e acreditamos no inferno, acreditamos que o paraíso é a morada eterna, o inferno também, que Deus nos livre do inferno. Esses são os pilares, assim, aquilo que o muçulmano, todo muçulmano acredita. E nós acreditamos também que a salvação, ela é individual. A salvação, ela é individual. E o que o muçulmano pratica no dia a dia, sua vida diária? São 5 orações diárias. As pessoas perguntam, gente, vocês rezam 5 vezes por dia? Eu falei, sim, 5 vezes por dia nós oramos. Mas nós ficamos orando o dia inteiro. A oração são 5, 6, 7 minutos. É o momento que o muçulmano, ele se desliga um pouco do seu dia a dia para ir de encontros ao Senhor. Por isso que é conhecido a palavra que o profeta Muhammad falava para o seu companheiro chamado Bilal: Arihna biha ya Bilal, descansa-nos, dê um alívio, nos dê uma folga com a oração. A oração, na realidade, ela tranquiliza a pessoa. Nós temos 5 orações diárias. Isso, e temos também algo chamado o zakat, que literalmente significa pureza, purificação. Umas pessoas falam que é um tributo islâmico, outras pessoas falam que é um imposto islâmico. Não é. Outros falam que é caridade, também não é. Outros falam, não, zakat significa o quê? Literalmente pureza. Mas não é dízimo, não se dá para o sheik, não se dá para a mesquita. Não, zakat é o quê? 2,5%. 2,5%. Depois da renda líquida da pessoa, ou seja, 2,5% anual, por ano. É pouco, gente. É pouco. Mas tem pessoas, às vezes, por não ter conhecimento, não paga esse zakat. Mas para quem que deve ser esse zakat? Para as pessoas necessitadas. As pessoas que realmente precisam. Se eu vou pagar o zakat para alguém que não precisa, o meu zakat não valeu perante Deus. E se eu receber o zakat não estando precisando, eu estou enganando, depois de Deus, estou enganando as pessoas também. Então o zakat é um direito de Deus sobre a propriedade de cada pessoa. Mas se a pessoa não tem condições, claro que ela não paga o zakat. Então vamos assim, oração. Nós temos uma prática, que essa oração ela tem o tempo, tem horários prescritos, começa antes do sol nascer, depois no meio do dia, no meio da tarde, no começo do pôr do sol, no começo da noite. Ela precede movimentos, a oração tem movimentos no corpo, tem frases, e o zakat, que é um dever, vamos dizer assim, um dever sobre a propriedade, sobre o dinheiro, que a pessoa tem que dar essa ajuda para quem precisa. Isso só é válido perante Deus se a pessoa fazer sobre sigilo. Isso é importante. Se a pessoa fazer sobre sigilo. O que significa isso? Chega a pessoa, meu amigo, pessoal, estou pagando meu zakat, ó. Pode fazer, pode dar 1 milhão.
Mas no momento que ele põe isso como ostentação, Deus não quer saber mais daquilo. Para ser aceito por Deus, não deve ser feito com ostentação. E a melhor caridade é aquela que é feita quando a mão direita dá, sem que a esquerda veja. E temos também um pilar chamado jejum, que é o jejum do mês do Ramadã. E eu dou aula numa escola, e às vezes a gente fala o jejum do Ramadã, vai chegar o Ramadã, exagerar o Ramadã, exagerar o Ramadã, quando chegar o Ramadã, quando chegar o Ramadã. E às vezes as crianças perguntavam para mim, chefe, quem é esse Ramadã aí? Quem é o tio Ramadã que, quando todo mundo fala, vai chegar o Ramadã, o pessoal enfeita a casa, né? Põe luzinha em casa, escreve o nome Ramadã. Quando chegar o Ramadã, a mãe vai fazer comida, vai fazer cacai, vai fazer não sei o que vai fazer doce árabe, vai fazer não sei o que. E essas crianças acabam achando que o Ramadã é uma pessoa, é alguém que todo ano ela vem e fica esperando, cadê o tio Ramadã? Não, Ramadã é o nome de um mês do calendário islâmico, que é o nome do mês. E não tem nada a ver com setembro, porque setembro é calendário gregoriano, o Ramadã é um calendário islâmico. E começa com a visão da lua nova. Então o mês do Ramadã é o mês que nós muçulmanos jejuamos. Mas jejum o dia inteiro. Não, peraí, isso jejum é abstermos de bebida, comida, relação sexual entre o nascer da alvorada e o pôr do sol. Ou seja, é um jejum diurno. É um jejum diurno. Qual é o objetivo desse jejum? Algumas pessoas falam assim, o objetivo do jejum é sentir aquilo que o pobre passa necessidade. É mais ou menos. Mas o objetivo verdadeiro do jejum é a obediência a Deus. Qual é a prova disso? Nós falamos assim, o objetivo do jejum é sentir na pele, sentir no estômago, na barriga, aquilo que os pobres e necessitados passam diariamente. Ah, é? Mas nós como quebramos o jejum? Quebramos o jejum com os pobres? Não. Primeira coisa, tem lá Haruf Mahshi, tem uma ovelha, comemos, parece que estava de jejum 2 anos. Então o objetivo maior do jejum não é sentir, isso é uma consequência. O objetivo maior do jejum é observar a ordem de Deus. Tanto pegue para qualquer menino, qualquer criança que jejua, fala para ela, vem cá, toma um chocolate que come escondido. Ela não vai comer. Ninguém está vendo, não vai comer. Nem seu pai, nem sua mãe não vai comer. Pega qualquer muçulmano, qualquer jovem, olha, tá calor, falta 20 minutos para quebrar jejum. E Allah, falta 20 minutos, não vai comer. Por quê? É a observância, a ordem de Deus. As pessoas perguntam, mas vocês muçulmanos são assim? Sim, somos assim. Nós acreditamos que Deus, louvado seja, Ele não proibiu nada, a não ser para preservar o seu servo, e não ordenou nada, a não ser esperando algo melhor para o seu servo. E o último pilar do Islã é a peregrinação à Meca, que os muçulmanos devem fazer pelo menos uma vez na vida, se tiverem condições físicas. E mais importante, financeiras. Se for perguntar então o que é o Islã, uma crença, falamos, o Islã, os muçulmanos acreditamos nisso, e nós muçulmanos praticamos isso como a prática diária. E agora? Será que a religião para nós muçulmanos é somente isso? O papel da religião para nós, a nossa visão é somente isso, rezar, jejuar? Não, a religião é um sistema completo de vida. Ela engloba, inclusive, a nossa relação, nosso trabalho dia a dia. Nós muçulmanos, aquilo que nós consideramos ilícito, consideramos que sentido? Aqui nós acreditamos que Deus disse que é ilícito o consumo, nós também não comercializamos aqui. Por exemplo, muçulmanos acreditamos que Deus proibiu, tornou ilícito o consumo de bebidas alcoólicas, entorpecentes seus gêneros. Portanto, o muçulmano não pode trabalhar com isso. Não pode fazer bebida, pegar bebida, assim por diante. Se fizer, isso é um pecado. Fica entre a pessoa e Deus. Então nós temos ordens, vamos dizer assim, o que Deus pediu para ser feito e o que Deus disse para não fazer. No comércio, por exemplo, Deus proibiu a usura, os juros. A usura. É pecado para nós muçulmanos pagar, cobrar, ser testemunha, escrever, até oferecer a caneta. Toma aqui. Não. A não ser casos
que a pessoa está por necessidade, ou não tem como escapar daquilo, é outro assunto. Mas a princípio, o juros é proibido no Islã. Assim também, como falam em árabe, na jurisprudência islâmica, que chamamos especulação e tudo isso tipo. Na realidade, como diz o grande sábio islâmico, tudo aquilo que Deus disse para não fazer, ou seja, Deus proibiu, tornou ilícito, vem com o objetivo preservar 5 coisas. 5 coisas. Guardem isso. Tudo aquilo que Deus proibiu é para proteger e preservar 5 coisas. Primeiro, hifdh-din, proteger a crença, a fé, a religiosidade. Segundo, proteger a vida. Terceiro, proteger a saúde, seja ela física ou mental. Quarto, proteger o patrimônio, os bens. E por quinto e último, proteger a honra e a descendência das pessoas. Tudo aquilo que Deus proibiu vem para proteger isto. Por exemplo, Deus proibiu a bebida alcoólica, consumo da bebida alcoólica, para proteger a religião da pessoa, para proteger também os bens, para proteger também o quê? A honra, para proteger também a saúde física e mental. Os entorpecentes também. Os juros, Deus proibiu os juros por quê? Para preservar e proteger os bens da pessoa. E tudo aquilo que Deus proibiu tem esse objetivo, de proteger 5 coisas: a religião, a vida, a saúde física e mental, proteger os bens e proteger a honra da pessoa. E em relação ao convívio, a vida familiar, não é? Para nós muçulmanos, a principal e a maior e a indispensável instituição que existe na humanidade é o casamento. E do casamento, aquilo que deve ser mais protegido entre o homem, seja ele homem e a mulher, é a mulher. Porque nós muçulmanos olhamos e consideramos todas as mulheres do mundo, sendo muçulmanas ou não, compartilhando a mesma crença ou não, todas as mulheres do mundo, elas são filha de alguém, irmã de alguém, esposa de alguém, mãe de alguém. Não existe conceito para nós muçulmanos. Quem é aquela mulher? Ela está sozinha? Ela está solteira? Não. Ela é filha de alguém, ou irmã de alguém, ou esposa de alguém, ou mãe de alguém. Então, por isso que é sagrado. Às vezes alguns valores aqui no Ocidente se perderam, e as pessoas dizem: mas vocês são tão radical como as nossas mulheres. Não, é porque nós temos mãe, temos esposas, filhas, temos irmãs, e protegemos e olhamos para as outras mulheres da mesma forma que gostaríamos que olhasse para as nossas mulheres. São tão sagradas as outras mulheres como as nossas também são. Então talvez isso dá um choque aqui na cultura ocidental. Dá um choque, as pessoas ficam perdidas. Fala sério, é verdade? É verdade, nós olhamos da mesma forma que esperamos que as pessoas olhem para as nossas mulheres. Então, para nós no Islã, o casamento, ele é algo abençoado por Deus, quando tem as testemunhas e quando onde há um acordo entre o casal e a família. E claro, o Islã, por último, ele é aquele comportamento espiritual entre a pessoa e Deus. Tanto é que se dizem assim, quando que se conhece a pessoa religiosa, se foi perguntado isso em muitos centros e muitas comunidades muçulmanas, quem é o religioso, vai vir a pergunta do estereótipo. É aquele que reza, aquele que faz aquilo que os outros estão vendo. Mas no fundo, o religioso é aquele que pratica aquilo que Deus ordenou e se afasta daquilo que Deus proibiu quando ninguém está vendo. Esse é o verdadeiro religioso. Porque na frente das pessoas todo mundo é simpático, na frente das pessoas todo mundo é bonzinho, na frente das pessoas todo mundo é santo. Começa a valer o taxímetro da fé quando a pessoa está sozinha
Por isso que o profeta Muhammad disse assim: Al-Ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. A virtude consiste em adorar a Allah como se estivesse vendo Ele. Se você não está vendo Ele, Ele está lhe vendo. Para nós muçulmanos, não tem nada que aproxima mais a pessoa de Deus do que o momento que ela está só, ou despercebida, ou ninguém conhece ela, mesmo assim ela respeita aquilo que Deus pediu para ela. Esse aqui é o momento da fé. Bom, já falei demais. Queria concluir que o preconceito, esse fenômeno, ele acontece, infelizmente está ficando cada vez mais comum entre as pessoas, e o motivo disso talvez seja a falta de oportunidade que as pessoas têm de conhecer o outro lado, e também nós não abrirmos as portas para pessoas também não conhecer. E aos poucos nós vamos substituir algumas palavras. Tolerância, substituir a palavra tolerância religiosa, tolerância racial, substituir essa palavra por convívio e acolhimento, né? Mais legal, acho que é mais chique, mais charmoso, né? Mais correto, mais decente. Tolerância religiosa, vamos falar de convívio religioso, vamos falar de acolher o próximo, trocar o outro, né? A não ser no sentido linguístico, mas por nós, porque quando a pessoa, eu como muçulmano, um muçulmano, se for consciente, ele se zanga e se sente magoado quando qualquer religião é desrespeitada. E quem desrespeita a religião do outro, desrespeita a minha. Ele desrespeita a minha e desrespeita o outro também. Trocar a palavra outro por nós. E também trocar a palavra dividir por compartilhar, né? Dividir, se nós vamos dividir um pedaço de pizza entre eu e Asa, vai dar 7 pedaços para quem, Asa? Não, eu 7 para mim, 1 para você, não. Já estamos dividindo, né? Mas se nós compartilharmos, se dividirmos a pizza aqui com todo mundo, não vai dar. Mas se a gente compartilhar, dá. Deus abençoa aquele que compartilha. Aquele que divide fica com menos. Então são coisas assim simples. No dia a dia nós podemos mudar as palavras que mudam de fato. Palavras que vão mudando. Eu termino essa minha palavra, eu deixo espaço depois para perguntas se houverem, para dizer a todos que o Islã, além de uma religião, ele é um sistema de vida, sistema completo de vida que nós acreditamos. E as pessoas, elas têm pouca informação correta sobre o Islã. E eu tiro uma ideia, se as pessoas têm pouca informação correta sobre o Islã, é possível também que eu tenha pouca informação correta sobre outras religiões. E conhecer, a quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns preconceitos, conhecer como funciona, quais são os conceitos de outra crença, não me faz menos muçulmano, porém me faz entender também como que o outro pensa. Da mesma forma, as pessoas conhecerem o conceito do que é o Islã, o que os muçulmanos acreditam, por que eles fazem isso, isso é religioso, é cultural, é regional, ou não tem nada a ver, fazer as pessoas conhecerem isso, saibam que isso não vai deixar a pessoa menos cristã, menos judia, menos espírita. Mas a pessoa vai quebrar muitos paradigmas ou paradigmas, conhecendo o outro lado, porque o ser humano ele consegue, em nome de Deus, ele consegue construir muros, mas ele também, em nome de Deus, ele consegue construir pontes. Em nome de Deus e das religiões, os humanos
conseguem tirar a vida de muitas pessoas. Mas em nome de Deus e das religiões, esses mesmos não conseguem salvar vidas de tantas pessoas. Eu termino como comecei, agradecendo mais uma vez a paciência dos senhores e das senhoras. E fico feliz aqui nessa cidade calorosa humana, né? Porque onde estava frio, né? Calorosa no lado humano, onde estava frio. Eu sou de Porto Alegre, mas aqui é mais frio que Porto Alegre, mas tudo bem, né? Agradeço de coração essa cidade bonita, limpa, organizada, arrumadinha, né? E que Deus louvado seja, Deus sucesso, que mantenha o sucesso para todos vocês. Agradeço mais uma vez de coração, agradeço pela hospitalidade do Centro Islâmico do Paraná e deixo espaço agora para de vocês para tirar algumas dúvidas, algumas perguntas, se houver. Agradeço. جزا الله الشيخ خير الجزاء, que Allah subhanahu wa ta'ala recompensa por essas lindas palavras, que realmente que ele falou é objetivo, palavras objetivas e resumidas para ninguém sente muito tempo falar, realmente as pessoas às vezes perdem a concentração. Agora tem um espaço para todo mundo, tem alguma dúvida, uma pergunta sobre o assunto do Islã, esse que o Sheikh falou, ou uma dúvida sobre outro tema, talvez o Sheikh não mencionou, não falou, que alguém tem dúvida, pergunta, por favor, pode perguntar, o nosso irmão ali, ele passa o microfone para quem vai perguntar, o Sheikh vai responder. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Centro Islâmico do Paraná pela essa iniciativa e agradecer a sua presença, Sheikh Rodrigo. Realmente, o Centro está de parabéns e estávamos com saudade de ouvir essas palavras e esse tipo de encontro. Fiquei muito feliz e surpreso quando soube que haveria essa palestra, inclusive com a sua presença. Acompanho o Sheikh Rodrigo nas redes sociais, na internet, e sei que ele tem esse jeito todo alegre de se comunicar, em especial em língua portuguesa. Eu acho que isso é muito importante para a gente. Normalmente a gente ouve as palestras sobre o Islã e a autoridade que fala sempre fala em árabe e alguém ao seu lado tenta traduzir. E eu acho que a maneira de se traduzir o árabe para o português, às vezes, algumas palavras, para quem lê e entende árabe, sabe que são muito fortes, muito profundas. Às vezes, a maneira que você vai tentar traduzir para a língua portuguesa, ela tem outra conotação. Eu acho que se confunde muito as pessoas. Mas, enfim, eu só queria registrar esse momento e dizer, Sheikh Rodrigo, seja bem-vindo a Curitiba, que essa palestra ou esse encontro seja apenas o primeiro, que o senhor retorne muitas e muitas vezes, porque eu acho que isso é necessário para toda a comunidade, para os nossos amigos, para os nossos filhos, aqueles que realmente sentem essa necessidade de ouvir um pouquinho do Islã, da maneira com que o Sheikh se coloca. Era só isso. Obrigado. O senhor mencionou um assunto importante, talvez o Sheikh Rodrigo pode afirmar porque é uma realidade nossa, que nós vivemos num país, não é a língua original, é a língua árabe, é o português. Apesar do que a religião, no Corão, a língua original é a língua árabe. Então, por esse motivo, o Sheikh Rodrigo, alhamdulillah, que temos esse grande privilégio e essa graça de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ele, que ele aprendeu também a língua árabe de origem, para ele conseguir entender e não é traduzir também, não é da maneira traduzir, porque tradução formal dele, interpretação muito importante de entender o que significa o sentido desse versículo, dessa palavra, porque muitas vezes quem pode traduzir, como por exemplo temos agora no Google Tradutor, colocar um texto em árabe, em português para traduzir, ele vai ser texto exato, mas não vai ser como assim a palavra, o espírito da linguagem, da tradução. Então por isso a pessoa tem que entender primeiro
o que ele está falando sobre o assunto. Não basta só ter a língua árabe, ter a língua portuguesa, mas não entende o que significa. Então, o Sheikh Rodrigo pode confirmar esse fato com a sua vivência, a sua dificuldade no início, para passar para vocês também o que tem que resolver esse assunto. O que ele passou, claro, no início passou dessa experiência, problemas, ele pode passar essa experiência dele, por favor. Na realidade, o idioma árabe ele tem uma particularidade que é alguém, como se alguém ela começa a aprender a nadar e se tira no oceano e vai indo, daqui a pouco não vê mais a margem para voltar. Assim é o idioma árabe. É uma pessoa que diz assim, quem falar que sabe 10% do idioma árabe é porque não sabe nada do idioma árabe. Porque o idioma árabe é algo ilimitado. O idioma árabe é algo ilimitado. Inclusive, o القاموس المحيط لا اسمه القاموس المحيط صح؟ ايه المحيط اسمه البحر المحيط اسمه في قاموس اسمه البحر المحيط. Tem um dicionário árabe chamado o Oceano Pacífico, البحر المحيط, oceano. Tem o nome de um dicionário que um autor escreveu. Esse dicionário ele escreveu, não sei se 4 ou 5 volumes, e depois houve a necessidade de uma pessoa explicar esse dicionário. Claro, nós vamos chegar a tanto ponto, né? Mas o idioma árabe é uma língua fantástica. Se a pessoa aprender o idioma árabe, sente gosto. E hoje, por experiência, eu quando escuto sobre o Islã, eu vejo se tem árabe. Se tem árabe, eu não consigo mais escutar o Islã em outro idioma sem ser aquele que foi revelado, o Alcorão, para sentir o gosto mesmo. Mas a gente se esforça para poder absorver aquilo e transmitir para as pessoas, para que elas sofram menos do que aquelas há 20, 30 anos atrás sofreram, né? Alhamdulillah. Oi, boa tarde primeiro, meu nome é Rafael e eu tenho 2 perguntas para fazer. A primeira é, qual que é a visão no Alcorão ou em algum outro texto islâmico da homossexualidade? E a segunda pergunta é como que o Alcorão ou algum outro texto trata da relação do Islã com a política? Porque a gente vê muitos estados que são baseados nas leis islâmicas e no Alcorão. Tá bom. Cada um desses daqui eu tenho que voltar para Curitiba umas 4 vezes agora. Né? Mas, bom, o homossexualismo, né, a homossexualidade, né, que é como é utilizado corretamente hoje, é considerado no Islã pelo Alcorão algo ilícito. Nós chamamos haram, é algo ilícito. Então tem a história bíblica também do povo de Ló, do homem comum. Então para nós o Islã é pecado, é ilícito a relação homem com homem, sexual, homem com homem, mulher com mulher. Da mesma forma, se a pessoa ela é homossexual, da mesma forma, dentro de uma sociedade islâmica, da mesma forma que é, vamos dizer assim, proibido ou ilícito a pessoa proclamar, levantar a bandeira, eu sou, tá? Ao mesmo tempo que é proibido isso, dentro da sociedade muçulmana, é proibido as pessoas quererem saber qual é a sua personalidade sexual. Ao mesmo tempo que é ilícito os dois lados. Ou seja, no Islã, a pessoa ter relação sexual e a pessoa querer saber a preferência sexual dos outros. Como disse o professor, aquele médico que aparece lá do Fantástico, lá, esqueci o nome dele. Se a pessoa ela vê que seu vizinho lá do 13º andar ele é homossexual e ele se sente incomodado, então esse incomodado deve procurar um médico, que o doente é esse que nós pensamos. Né? Então, para nós, o homossexualidade é pecado, é contra os mandamentos de Deus, e isso é entre a pessoa e Deus. E sobre a política, você disse que alguns países muçulmanos, né, baseiam-se na política. Eu vou falar para você, talvez vocês não tenham escutado isso de um muçulmano ou de um sheik, talvez. Mas os países que utilizam a palavra Islã como política a política deles está tão para o Islã como os Estados Unidos está para a democracia. Entendeu?
Saddam Hussein, não. O Islã, a política, para nós muçulmanos, faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Né? E tem aquela frase que diz assim: quem não se preocupa com política acaba sendo conduzido por aquelas pessoas que se preocupam com política. Não. A política faz parte da nossa vida, no dia a dia. Então o Islã não é uma religião onde a pessoa fica reclusa na mesquita, reza, jejua, acabou, e o mundo se dane. Deixa roubar, deixa fazer corrupção, deixa mexer nas leis, deixa mexer na estrutura da sociedade. Não. Faz parte da vida do muçulmano ele fazer parte da vida do dia a dia. Entre isso, existe um código próprio islâmico, não é? Para olhar para a política. Porém, o sistema, a forma, o sistema que é em cada país ou região segue os padrões da sociedade. Né? Então, não é que o Islã é político, mas viver a política faz parte da vida de qualquer ser humano, seja muçulmano ou não. E nós temos nossos valores, que para nós é questão de crença, e não podem, para nós muçulmanos, não podem ser, vamos dizer assim, ignorados. Né? Espero ter sido claro. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل أن أتكلم سؤال بالعربي لو أكرمتوني لحسن التعبير. أسأل سيادتكم أن تقول لنا كيف نحب الله، وكيف نجعله في قلوبنا، وكيف لا يقل مقداره في حياتنا مع كل الظروف التي نراها، وخاصة نقص المال والصعوبات التي نقابلها في هذه الأيام. وشكرا. Deixa eu traduzir a pergunta para você. Pergunta dele, nosso querido irmão. Na realidade, tem que voltar mais 6 vezes agora para Curitiba para responder essa pergunta. Fica por aqui de uma vez. Ficar por aqui de uma vez. Mas a pergunta é fantástica. Talvez se eu fosse feito em português não teria tão impacto como é no idioma árabe. Como amar Deus e como botar o amor de Deus, o amor a Deus presente em nossa vida. Principalmente no momento que nós vivemos hoje em dia, com tribulações, falta de oportunidades, problemas financeiros, familiares, como amar Deus e como botar Deus presente, esse amor a Deus presente hoje no nosso dia a dia. Bom, amar Deus são 2 coisas: amar Deus e ser amado por Deus. Amar Deus, ser amado por Deus. Qualquer ser humano pode dizer que ama Deus. Mas como fala o poeta árabe, ليس الشأن أن تحب والشأن أن تحب. A questão não é dizer que ama Deus, mas a questão é ser amado por Deus. Nós muçulmanos entendemos assim: para amar Deus e ser amado por Deus, antes de tudo, qualquer coisa, devemos amar aquilo que Deus ama. Amar aquilo que Deus ama. E veja no Alcorão que Deus fala o seguinte: Deus ama os perseverantes, Deus ama os justos, Deus gosta dos pobres e necessitados. Então a pessoa, para ganhar o amor de Deus, antes de qualquer coisa, ele deve amar aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus ama. Amando aquilo que Deus ama, ele recebe o amor de Deus. Deus ama ele. Mas ama no sentido, em 2 sentidos. Tem um sentido geral, né, que Deus ama as pessoas em geral, e no sentido específico, onde Deus está com a pessoa, protegendo, salvando, mostrando seus sinais. Como botar isso de presente no dia a dia? Eu volto a repetir, que é amar aquilo que Deus ama. E sabemos o dito que foi perguntado do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse hadith está no Sunan Ibn Majah, que fala o seguinte: um homem perguntou: ó mensageiro de Deus, dullani ala amalin idha amiltu yuhibbuni Allah wa yuhibbuni nas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Desculpa, o profeta de Deus, o homem perguntou ao mensageiro de Deus: indique uma ação, algo que se eu fizer, Allah vai me amar e as pessoas também me amarão.
o profeta de Deus disse: não deseje aquilo que pertence às pessoas, não deseje aquilo que é das pessoas, elas te amarão. Não deseje aquilo que é de Deus, esse mundo, e Deus te amará. Que Deus preserve nossos corações e nos faça praticar e amar aquilo que Ele ame, até sermos amados por Ele. Tá funcionando? Tem uma pergunta que não dá para responder. Não pergunta, né? É uma pergunta mesmo assim. Por que só olham as diferenças? Os muçulmanos e algumas outras religiões só olham as diferenças e vêem as desigualdades. Então, parece uma pergunta, assim. Bom, qual o seu nome? Omar. Omar, barakallahu fik, Omar, Habib Omar. Bom, não dá para responder, é muito difícil essa pergunta. Não é? Bom, vamos ver assim, ó. Deus criou seres humanos iguais, né? Tu já viu quando vai no mercado, não tem aqueles códigos de barra, as coisas, códigos de barra? Eu não vou me atrever a dizer que Deus olha para as pessoas dessa forma. Mas, porém, Deus fala para as pessoas assim, dito do profeta Muhammad, narrado por Abu Huraira, que está no Sahih Muslim. Deus não olha para vossas aparências. Inna Allah la yanzur ila suwarikum, wala ila ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Deus não olha para a vossa aparência, nem para o vosso físico. Porém, Ele olha para os vossos corações e vossas ações. As religiões, cada religião tem algo diferente das outras, aquilo que acredita. Mas por que faz uns, às vezes, um criticar o outro, falar mal do outro, se todo mundo prega a mesma coisa? Volta para o ser humano. Quando cada pessoa, eu, você, qualquer pessoa, de qualquer religião, seguir esse dito do profeta Muhammad, olhar para a pessoa, para aquilo que está dentro dela, não para aquilo que ela aparenta. Porque Deus, as pessoas olham para nós e só nos conhecem aquilo que nós mostramos para elas. E aquilo que ninguém sabe é só Deus. Então devemos olhar para as pessoas, como o profeta Deus disse. Olhar para as pessoas, que aquela pessoa, independente da religião dela, assim como o muçulmano ele não gosta de ser zoado, usa taquia, usa barba, não gosta de ser zoado, não goste quando alguém zoe da freira, do evangélico, do bandista. Tem que ser assim. Porque quando tem esse respeito igual, aí nasce o respeito geral. Mas a sua pergunta é escrever um livro. Depois eu pego o seu nome aí, escrever essa pergunta, vou voltar de novo para responder melhor essa pergunta, inshallah. Mas é isso, querido. Deus olha para a aparência. Deus não olha para a aparência, olha para o conteúdo, para o coração das pessoas. E quando nós nos preocupamos mais com a aparência, esquecemos do conteúdo. E Deus faça de nós aquelas pessoas que o coração seja tão limpo quanto nós mostramos ser. Amém. Fala. Já vai. Pois não. Bismillahirrahmanirrahim. É uma questão, não uma dúvida minha, mas eu gostaria que o Sheikh respondesse com a sua resposta, para as pessoas que estão aqui que não são muçulmanos, o que me perguntam todos os dias. Você não acredita em Jesus e Maria? Aí eu respondo com as minhas palavras, até me emociono. Eu gostaria que o Sheikh pudesse explicar para as pessoas sobre essa questão que no Islã, para nós, o que Jesus e Maria representam, que é uma questão que muitas pessoas vêm nos questionam. Perfeito, eu agradeço pela pergunta. Bom, para nós muçulmanos, faz parte, é um pilar da fé, ou seja, a pessoa não será considerada um fiel muçulmano sem antes ele acreditar nos todos os mensageiros. Entre os mensageiros está Jesus. E não tem como acreditar em Jesus sem acreditar em sua mãe Maria. E não tem como acreditar em Maria sem acreditar em quem? João Batista. Não tem como acreditar em João Batista se não acreditar em quem? Quem era o pai de João Batista? Alguém que sabe? Não. Zacarias, o nome dele. Zacarias, o nome dele. Essa família abençoada. Família abençoada. Para nós muçulmanos, Jesus é o mensageiro de Deus. Ele é o Messias. O Corão fala o Messias. Porém, vou explicar depois qual é o conceito, o significado diferente. Jesus
é um mensageiro de Deus, um profeta de Deus, que ele veio trazer boas novas ao seu povo, enviado para os israelitas. Esse é Jesus, filho de Maria. A sua mãe, a Virgem Maria, é uma das 4 melhores mulheres do mundo. Tanto é que o Corão fala em Allah Astafak e a Maria, ó Maria, Allah te elegeu, te escolheu e te purificou e te elegeu entre todas as melhores mulheres do mundo, a Virgem Maria. No Alcorão Sagrado só está escrito Muhammad 4 vezes seu nome. Maria tem um capítulo inteiro chamado Maria. É mencionado 25 vezes o nome de Jesus. E a árabe é Isa. Das 25 vezes, 21 vezes é chamado Isa bin Maria. Jesus, filho de Maria. Só é mencionado Jesus com seu nome sozinho 4 vezes no Corão. O mesmo quantidade de número de Muhammad. Que a paz esteja sobre eles. Então, para nós muçulmanos, Jesus é um dos mensageiros de Deus. Maria é a mãe do mensageiro de Deus. E nós acreditamos assim, inclusive, que todas as crianças, todo mundo, quando nasce, tem uma criatura chamada Qari. Nós somos chamados de Jinn. Uma criatura aí que ninguém quer ver de noite aí, viu? Jinn, toma cuidado. Não tem medo de Jinn? Então fala assim, né? Tá. Ó. Jinn? Fala bismillah então. Tá bom. Depois eu falo. O Jinn, toda criança quando nasce, vem um tipo de Satanás, o diabo, e ele belisca ou ele nasce junto ali com o ser humano para incomodá-lo o resto da vida. Exceto 2 pessoas não aconteceu isso com ele: Virgem Maria e Jesus. São protegidos, abençoados por Deus. Porém, para nós muçulmanos, Jesus, ele não é Deus, ele não é filho de Deus, ele não compartilha a majestade e a grandeza de Deus, não é? Ele é um mensageiro, um servo de Deus. Acreditamos também sobre Jesus, que Jesus, ele não foi crucificado. Aquele filme, Paixão de Cristo, do... Como é que é o nome dele lá? Mel Gibson. Acreditamos, o filme é legal, mas nós muçulmanos não acreditamos lá. Não acreditamos em Hollywood, não. Acreditamos que Jesus, no dia onde tramaram a matá-lo, Deus arrebatou ele até os céus, em corpo e alma. Acreditamos então que Jesus foi arrebatado até os céus. Ele retornará no final dos tempos para completar a sua vida aqui na terra, porque da terra fomos criados e para ela retornaremos. Então, para nós muçulmanos, nós damos nome aos nossos filhos de Jesus, Isa. Damos nome de nossas filhas de Maria. Amamos Isa. Amamos Maria. Amamos todos os profetas. Não fazemos distinção alguma entre eles. E no Alcorão fala sagrado, na Isa, o exemplo de Jesus é como o exemplo de Adão, que foi criado do barro. Deus disse seja, e foi. Esse é Jesus, filho de Maria, que a paz seja sobre ele. Pergunta. Bismillah. É uma pergunta bem atual. Muitas mulheres conhecendo o Islã e ela se faz necessária. Uma irmã que já seja casada e que queira se reverter ao Islã, como ela deve proceder? E a segunda parte da pergunta é a mulher como ser humano dentro do casamento. Como ela é vista pelo Islã? Bom, a primeira pergunta, você diz então que a pessoa ela não é muçulmana, ela é casada com um muçulmano, não é? E ela quer conhecer o Islã ou ela quer se converter ao Islã? Não casada. Ela não é casada, não. Ela não é casada com um muçulmano e quer se converter ao Islã. Seja bem-vinda. Vou explicar isso. Uma coisa é essa vida terrena, casamento. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-filho. Né? Assim, não existe ex-Deus. Estou falando de religião. Ex-Deus. Isso não existe para nós. Para nós muçulmanos acreditamos assim, que a mulher, se ela quer conhecer o Islã, ela conhece o Islã, aprenda o Islã e decida-se
Se ela decidir se converter, ela se converta ao Islã e siga o Islã. E da mesma forma que Deus dilatou o peito dela para o Islã, Deus pode, quando Ele quiser, dilatar o peito do seu companheiro para o Islã. Às vezes parece difícil, mas para Deus é fácil. Cada pessoa tem uma forma de chegar até Deus. Diferente, não necessariamente tem que ser igual ao outro. A pessoa se esforça com Deus. Que não impeça de conhecer a religião fatores externos. Que no dia do juízo final, Deus não vai perguntar, mas meu marido, meu tio, meu cunhado, meu tio de futebol, não. É a pessoa e Deus. Então a pessoa ela conhece o Islã, aprende o Islã. Se diz converter o Islã, se converte e siga o Islã. E depois começa o processo de novo com o seu marido. E que Deus, louvado seja, encaminhe, oriente, e o coração dos humanos está na mão de Deus. É isso que deve ser prosseguido. E o segundo, a pergunta sua era sobre como é que é o relacionamento entre o homem e o bom. O Islã traz algumas regras gerais. O Islã traz umas regras gerais. Porém, essas regras gerais, elas são praticáveis dentro dos valores de cada sociedade. Mas vamos falar assim, quais são os direitos e os deveres religiosos? Quando há o casamento, a mulher, o homem, ele é o responsável moral e religioso pelo sustento e pela estabilidade de sua esposa. E às vezes nós homens somos muito egoístas e somente queremos entrar no paraíso, só nós queremos entrar no paraíso nas custas de nossas esposas. Mas na realidade acho que as mulheres vão entrar no paraíso por aguentar, nos aguentarmos, né? Essa é a realidade. As mulheres vão entrar no paraíso por nos aguentarmos, né? Então o Islã tem regras gerais, mas uma das regras gerais, eu falo para os homens, aquilo que eu repito que eu hei de falar para o meu filho há alguns anos, né? Trate sua esposa, isso não precisa ser da religião muçulmana, trate a sua esposa da mesma forma que você espera que alguém trate a sua filha. Isso não precisa ser muçulmano normal para uma pessoa entender isso, mas trate a sua esposa da mesma forma que você, ou melhor, gostaria que alguém tratasse a sua filha. Existem regras gerais, né? Bom, mas eu tenho uma pergunta lá, eu não sei. Tá, eu sei, tem nada de várias. As crianças não tá bom. Mais uma pergunta das crianças, às vezes eles surpreendem a gente, né? Tem uma pergunta, como que a gente sabe que Allah existe? Boa pergunta. Como que a gente sabe que Allah existe? Bom, Habib, você é Omar, não é Omar? Omar, né? Não é Omar. Gerard? Que dá Omar. Como nós sabemos que Allah existe? No Corão fala um versículo assim, Habib. ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا. O versículo fala assim: nos sinais de Allah, na criação de Allah, estão os sinais. Basta a pessoa olhar para o seu redor, olhar para si mesmo, olhar para todo esse mundo, ele vai entrar na conclusão que vai entender que tudo isso não veio do nada. Lá fala no Corão: Am khuliqu min ghayri shay'in am hum khaliqun. Ou foram criados do nada, ou são eles os próprios criadores. Então basta a pessoa olhar que esse mundo tem um criador. Esse criador nós chamamos de Deus. A pergunta. Agradecer a oportunidade de estar aqui presente junto com a comunidade. Nós já fizemos, trabalhando pela Pastoral da Criança, uma vez, tanto em Foz do Iguaçu como aqui em Curitiba, uma homenagem a Maria entre cristãos e muçulmanos. Então foi essa uma pergunta que a senhora fez. Minha primeira pergunta era sobre o que o senhor respondeu brilhantemente. E eu gostaria então de ver assim, de que maneira nós poderíamos, como cristãos e muçulmanos, através de uma identidade tão forte como Maria e Jesus Cristo, se o senhor já tem alguma experiência de que possa fazer algum trabalho conjunto, alguma aproximação, que, tratando desse tema, vai também fazer com que o Islã, né, que é tão pouco conhecido entre os cristãos, né, tão pouco, às vezes tão deteriorado mesmo, uma situação que eu me sinto
triste, né, de ver a falta de conhecimento. Então, você tem alguma experiência que possa fazer com que talvez com esse tema ou outros temas possa aproximar mais ligações conjuntas em favor da religião de Deus? Olha, agradeço pela pergunta. Na prática, assim, o trabalho de campo mesmo é visitar mesmo, onde eu moro tem mesquita no Pari, tem a igreja de Santo Antônio do Pari, né? É visitar mesmo. É nós muçulmanos, o sheik visitar a igreja, o padre visitar a mesquita, né? Nossos filhos visitar a igreja, mostrar, sem proselitismo, mas respeitar, olha só, como é que eles acreditam. A começar com as crianças. Mostrar para nossas crianças que, olha, temos centenas de assuntos semelhantes, valores iguais, porém nós falamos de forma diferente. Mostrar as semelhanças, mas começando nossas crianças. Levar para conhecer, para tirar estes paradigmas ou paradigmas que é construído com a sociedade. Acho que começa por aí. Eu tive uma experiência lá em São Paulo com o pessoal dos franciscanos, né? E eu gosto muito da roupa marrom, que às vezes acham que eu estou usando o hábito. De vez em quando eles tentam me converter, eu também tento converter eles, mas tudo bem, né? Eles vão, Sheik, o senhor está usando o hábito. Eu falei, tá, você está usando a toquinha branca, né? O senhor está usando a barba também, está virando muçulmano. Mas é com respeito, né? Com carinho. Eu acho que é visitando mesmo, conhecer o outro lado e o outro, nós deixar de falar do outro com esse tempo e começar a falar de nós. E entra aí a questão da Virgem Maria também. Importante. Fala, Fernando. Quero agradecer ao Sheik, muito obrigada. Estou bem emocionada de falar que eu aprendi muito com os seus vídeos, né? Eu sou nova convertida no Islã, tem uns 3 meses mais ou menos, eu aprendi muito contigo. E a minha pergunta, na verdade, é mais se o senhor pudesse explicar uma forma da gente explicar as perguntas das pessoas, que eles me perguntam assim: ah, você faz parte do Estado Islâmico? Fala, sou. Então, se o senhor pudesse tirar uma forma simples para poder estar explicando isso, que eu às vezes me sinto muito mal, assim. Às vezes, nós somos duas formas. Mas quando começa a entender por que as pessoas têm esses questionamentos, né? Tu começa a achar como conversar com a pessoa. É igual professor, educador, não sei se tem um professor aqui conosco, se tem um professor, Deus ajude, tá? Deus ajude, se tem um professor conosco aqui, mas às vezes, eu também sou professor, às vezes a gente briga com o aluno, e quando vai um aluno, a gente chama os pais, que é o aluno fez santa malcriação, chama os pais para conversar, para dar uma bronca nos pais, a gente vê a situação dos pais, fica com pena dos alunos. Né? E tem pessoas também que assim, tanta desinformação sobre o Islã, quando você sabe e entende como construiu isso, você desenvolve esse diálogo com outro caminho. Né? A pessoa pode chamar de Estado Islâmico, você não sabe o que é Estado Islâmico, não sabe o que é Islâmico. É você pode chamar uma pessoa, você pega um time lá do Vasco da Gama, né? Tem outro time da Portuguesa ali, não tem um. Imagina a pessoa fala para ela assim: ah, você é torcedor do Vasco da Gama? Ah, então você é das cruzadas, você é cruzado. Por quê? Mesmo distintivo dos cruzados. Cruz e Malta. Cruz e Malta, né? Ah, você é das cruzadas, então. Não tem nada a ver com os caras. Às vezes as pessoas falam tão longe, mas as coisas estão tão próximas dos preconceitos. E às vezes nós olhamos para longe e esquecemos o próximo. Então, uma forma simples, não levando para o lado pessoal, dizer que essas pessoas que chamam, acusam e mexem, são tão, vamos dizer assim, são tão injustiçadas pela mídia quanto nós. O pessoal me chama de Estado Islâmico, eu falo, vou te pegar, eu ameaço. Pessoal, semana lá, que eu fui lá como é que é o nome daqueles loucos lá do Pânico, lá do Rádio Pânico lá? Foram lá, pensei que eles iam zoar comigo, eu falei com a produtora, eu não tenho culpa. Eu sou muçulmano, sou um sheik na mesquita, se vocês olhem comigo, os caras vão se vingar. Não vem zoar comigo, eu sou contra, não tenho nada a ver com eles.
Não tem nada a ver com eles. Mas vocês aí vão ficar tirando onda da minha religião aí. É um problema para vocês, cara. Daí o Bola, aquele Bola, parece que daquela risada de louco, água, né? Ele disse, duvido. Então tá, mas zoa. Mas não zoaram, no programa não zoaram. Acho que eles apertaram ali. Eu agradeço. Acho que lá não foi minha pergunta. Assalamu alaikum. É o seguinte, eu vejo muitas pessoas não muçulmanas que vêm até mim, seja através da internet, até mesmo pessoalmente, afirmando, né, que elas têm um certo receio que os muçulmanos querem impor a Sharia no Brasil. Então seria interessante o senhor explicar um pouquinho sobre, de modo resumido, né, que não há imposição na religião e que isso é uma... Primeiro, as pessoas não sabem o que significa a palavra Sharia. Literalmente, Sharia significa caminho para a água, caminho para a vida. Né? E também não quer dizer literalmente lei. É um conjunto de normas, regras da religião muçulmana. Né? As pessoas têm pouca informação corretamente do que é Sharia. Depois as pessoas têm pouca informação do que significa impor. Não. O muçulmano quer viver a sua vida. Não é? Então as pessoas, às vezes, elas faltam um pouco de aula de história, não sei, ou ler um pouquinho da história do Brasil, ler um pouquinho Roberto Freire, né? Casagrande Senzala, ler um pouquinho da história, né? Gilberto Freire é outro, Gilberto Freire, do Casagrande Senzala, ler lá do Brasil, como é que fala lá do Holanda, lá, né? Então falta as pessoas elas lerem um pouco da história do Brasil, porque as pessoas falam alguns absurdos que não condiz. Mas o problema nosso no Brasil é que, no Brasil não, no mundo, as pessoas, elas repetem, é tudo Ctrl-C, Ctrl-V, e não entendem o que estão falando, e não reproduzem, e não entendem o que estão produzindo. Então, talvez a gente fazer a pessoa pensar, pô, sabe o que está falando, cara? Pô, Sharia no Brasil, o que é isso? Sharia é um sistema de vida completo, que os muçulmanos concordam com isso quando eles praticam. Pô, pratico. Eu estou aplicando Sharia sobre mim. Eu não vou aplicar Sharia sobre você, é sobre mim. Quando eu me enquadro dentro dos mandamentos do Islã, eu estou seguindo a Sharia, aquilo que nos religião revelou, quando eu te respeito, quando eu não te ofendo, com respeito à religião. Eu estou aplicando a Sharia em mim, não é nos outros. Valores devem ser aplicados naquele que acredita, não naquele que não acredita. Né? As pessoas acham que Sharia é somente código penal. Né? Código penal, isso é um mal entendido. Por isso foi construído, por incrível que pareça, essa ideia foi construída em laboratórios de pesquisas acadêmicas lá da Europa, antigo. Quem lê o livro do Eduardo Said, o orientalismo, tudo isso é antigo. Então, isso é contínuo. Tem países islâmicos que praticam a Sharia? Pratica igual ao Brasil, democracia, liberdade, é igual ao Brasil, educação para todos, segurança para todos, seja para todos. É igual ao Brasil. Tem um país islâmico que pode aceitar a Sharia? Sharia é um sistema completo de vida, né? É a mesma coisa resumir democracia com a democracia, então eu posso andar. Não, democracia é um sistema completo. Bom, a próxima pergunta? Oi. Salam alaikum. Somos meio São Paulino aí. Um prazer rever. Querido. E boa sorte pro seu time. Amanhã vai ganhar no Corinthians, então. Então boto fé. Vai ver. Seguinte, hoje em alguns estados é dia da consciência negra. Isso. E é muito importante a gente falar sempre, quando as pessoas falam sobre preconceito na nossa religião, a gente citar o caso de Bilal, o senhor pode falar um pouquinho, dar uma resumida na história dele, por favor. E também muito sobre, a gente falou já sobre racismo e falou sobre mulheres. Essa semana eu fui questionado sobre mulheres. E eu citei um caso que é muito importante para a gente falar sobre isso, quando as pessoas nos questionam, o fato de que há mais ou menos 40 anos, 35, 40 anos, que a mulher pode votar no Brasil. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na época dele, a mulher já votava. Então é uma coisa muito escolher os seus líderes. Então é uma coisa que a gente deve usar sempre, procurar usar exemplos concretos para poder rebater
essa parte ruim que a gente escuta nas ruas. Preconceito. Agradeço, querido Ramon, mas a questão da consciência negra, né, se nós olharmos assim, o racismo, né, a história do racismo, ela é construída, ela foi construída. Desde que começa a estudar ciências sociais, antropologia, e tu descobre que, gente, é legal estudar qualquer coisa, ler tudo. Vão lá na livraria, lá Curitiba, aqui compre tudo ali de antropologia e ciências sociais. Comprem de tudo lá. Né? E leiam, pelo amor de Deus. Mas fala o seguinte, que o escravismo, o racismo, tudo, é uma contradição grande do Ocidente, né? Porque igualdade, liberdade e fraternidade, igualdade, liberdade, fraternidade, não sabemos para quem, né? Para algumas pessoas, às vezes as outras. Houve uma grande contradição na Europa. Daí vem os meus antropólogos tentando provar que existe algo chamado raça, né? Classificar a humanidade por raça. Até eu esqueci de falar, mas eu tinha notado aqui no tal do papel, que fala o seguinte, que no Ocidente classificar as pessoas em grupos. Aqueles que eu conheço são os nós, aqueles que nós não conhecemos são eles. Classificar as pessoas em grupos. Então, essa ideia do racismo é algo do jeito que é hoje, é algo criado pela Europa, na metade de 1800 e pouco. Depois vem, vocês conhecem, o darwinismo cultural, darwinismo social, e o Islã refuta tudo isso daí. No Alcorão fala o seguinte: em humanos, Deus os criou em macho, um homem e mulher, e os fez de inúmeros tribos e povos. O mais nobre perante Deus é o mais temente. Nós olhamos as pessoas, o Islã ensina isso, que as pessoas devem ser vistas umas com as outras perante Deus iguais. Nem o pobre é melhor que o rico, nem o rico é melhor que o pobre, nem o branco, nem o negro. E a palavra raça mesmo é uma invenção europeia, que classificou a humanidade em 4. Pode ver, classificou a humanidade em 4. Brancos, Europa, negros, índios e amarelos. Hoje eu nunca vi um homem amarelo, né? Fala de Japão, chinês, amarelo. Nunca vi amarelo. E turco é amarelo? É turco amarelo. É só os Simpsons lá que é amarelo, né? Então, o Islã refuta. E o Bilal, ele era um escravo etíope, na época pré-islâmica, que foi liberto, né? E teve assim a honra de chamar os muçulmanos para a oração. E quando os muçulmanos conquistaram Meca, foi subiu em cima do local mais sagrado para os árabes em geral, para os muçulmanos em particular, que era Kaaba. Quem subiu lá foi o Bilal, que chamou as pessoas para a oração. Então, o racismo, eu repito, o racismo, do jeito que é hoje, é uma invenção europeia, mas a ideia do racismo é lá de Adão e o Satanás. Sabia? Todo racista ele tem um pouquinho disso. Porque quando Deus criou Adão, Deus falou para criaturas, para os anjos e os dignos: prostrem-se para Adão. Todos se prostraram, exceto um, que era chamado Iblis, o Lúcifer. O que ele disse? Eu vou me prostrar para ele foi criado do barro e eu do fogo. Então toda aquela pessoa que diz: eu sou melhor que ele, baseado na cor da pele, na cor dos olhos, onde nasceu, está seguindo os passos do Satanás, que disse: eu sou melhor que Adão. Por que Satanás é melhor que Adão? Por que tu é melhor que Adão? Eu sou onde estão os dois agora? Bom, gente, eu tenho medo de falar aqui. E você sabe que hoje que não gosto de falar, não para mais. Né? Acho que nós vamos ter uma pergunta última lá, por favor. Tá aí. Tá aí. Começou a surgir.
Primeiro, agradecer ao Centro Islâmico do Paraná pela oportunidade de trazer o Sheik Rodrigo até aqui em Curitiba. Primeiro, uma complementação à informação dada ali pelo colega Paulo. É muito importante o diálogo e o convívio entre as religiões, principalmente entre as religiões monoteístas, não excluindo certamente as outras. Aqui no Paraná nós temos exemplos bem claros de algumas comunidades cujas pessoas chegaram, muçulmanos chegaram no Brasil, praticamente só com a roupa do corpo. E foram acolhidos, eu posso citar o exemplo de Cianorte, de Rolândia, de Jaguapitã e de Toledo, foram acolhidos por entidades da diocese dessas respectivas cidades. Ou seja, uma prova maior de que o convívio entre nós é perfeitamente possível, harmônico e em paz. A minha pergunta: existe uma surata do Alcorão, Al-Ikhlas, também chamada de Tawhid. Eu gostaria que o Sheik explicasse o que é o monoteísmo do ponto de vista islâmico. O monoteísmo, agradeço a pergunta, o monoteísmo do ponto de vista islâmico significa que Deus, Ele é o único Criador, Ele é o único sustentador, Ele é o único provedor, portanto, Ele é o único que deve ser adorado. Para nós muçulmanos, o monoteísmo ele se completa quando a pessoa reconhece que Deus é o único, poderoso, criador, soberano. Se a pessoa reconhecer somente isso, não é considerado para nós, o nosso conceito islâmico, o tawhid, o monoteísmo completo. Essa é uma parte. Ele se completa quando a pessoa, já que reconhece que Deus é o único, então ele não adora a não ser a Ele. Não pede proteção a não ser dele. Não pede auxílio a não ser dele. Não suplica a não ser a Ele. Então, esse é o conceito do monoteísmo islâmico. Nada. Bom, أولا أنا بتشكرك فضيلة الشيخ على وجودك هون بيننا. أنا بعرفك من زمان، مرة شايفك بكريسيوما. لسه كنت ولد. أقول لك سؤالي هو إذا كان يعني ما كانش موجود إلا آدم وحواء، وبما أنكم تكلمتم falaram sobre a discriminação, por que veio preto, branco, amarelo, que seja? Então, se vieram todos de uma mãe e um pai, o senhor tem resposta para isso? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se Deus criou Adão e Eva, somos todos filhos? Não. Do mesmo pai e mãe? Correto. Por que temos diferenças? Não, suponhamos, se Adão era loiro, vamos dizer, e a Eva também da mesma forma, então todos os filhos tinham que vir dessa forma. Não é verdade? E por que vieram dessa forma que está atualmente, já que estamos falando de discriminação? Bom, رحم الله امرا رحم الله رجلا عارف قدر نفسه. Bom, que Deus tenha misericórdia daquela pessoa que sabe o seu limite. Essa resposta eu não tenho para o senhor hoje. Não, eu tenho. Ah, então tá bom. Não me assuste. Senhor, não me salve. De que o Adão foi feito? Do barro. Exatamente. Quando Deus pegou barro, tinha barro de todas as cores. Verdade? Então vieram os filhos posteriormente dessa forma. شكرا. الله يبارك Ayat Allah subhanahu wa ta'ala, os sinais, os cores diferentes, branco, negro, vermelho, de mesma forma como línguas diferentes, árabe, português, francês, inglês. Com a mesma forma, mentalidades diferentes, eles são sinais de poder
de Deus. Mas isso não significa que o ser humano vai utilizar isso como se fosse uma vantagem, um benefício para ele. Ele vai falar, eu sou branco, ou esse outro negro, eu sou negro, esse aqui, ou eu sou americano, eu sou árabe, eu sou outro. Não, Deus criou tudo isso para sinais, para o poder dele, a diversificação, para entender que o único Criador criou todos de nós do mesmo origem, só que saem de várias cores, várias línguas e várias classes, mas com tudo isso voltar para unicamente adorar Deus, e ninguém tem para falar tem vantagem e melhor do outro, porque não foi o benefício ou não foi a escolha de nós. Não é o Senhor, não é eu, ninguém escolheu, eu quero ser branco, eu quero loiro, eu quero árabe, eu quero ninguém. Foi a destinação de Deus, criou uma prova, como a mesma forma quando Deus deu um sustento para alguém, esse o rico, ou se outro pobre. Se nossa escolha, cada um vai escolher o que é ser rico, com certeza. Só uma prova para o rico, como ele vai agradecer a Deus, e como o pobre, como vai ficar e esperar e ficar satisfeito o que Deus determinou para isso. Resumindo, a criação de Deus, de diversificação, um poder, um sinal de todo-poderoso que é Deus. As duas últimas perguntas, mas não. Salam alaikum, Sheikh. Eu tenho só uma pequena dúvida. Eu sou muçulmano, graças a Deus, mas tenho uma duvidazinha. O Corão Sagrado fala de um personagem chamado Dhul-Qarnayn, né? E nos livros de história nós vemos um personagem chamado Alexandre Magno. Parece que são a mesma pessoa. Eu queria saber do Sheikh, Alexandre Magno e Dhul-Qarnayn são ou não a mesma pessoa? Bom, a palavra Dhul-Qarnayn, esse personagem, ele é mencionado na surata número 18 no Alcorão, e tem um grande exemplo nessa surata, que é a história do rei virtuoso, que atrás dele tem um povo sendo perseguido por dois povos gigantes, não sei, e pedem para ele construir uma barreira para livrá-los daqueles dois povos corruptores que fazem maldade na terra. Dhul-Qarnayn, literalmente a palavra Dhul-Qarnayn, literalmente, a pegar no Google Tradutor, Dhul-Qarnayn significa ou o Senhor dos dois séculos, ou também o Senhor dos dois chifres, né? Que naquela época era considerada a pessoa que tinha um capacete, sei lá, viking, não é? Até o personagem lá do Caverna do Dragão, só tem um, como é que é o nome dele lá? O Vingador, nessa época, né? Caverna do Dragão só tem um, né? Se fosse dois, ia chamar Qarnayn, dois chifres, né? Mas existem pessoas que falam que é o Alexandre, na realidade, Alexandre o Grande, né? Mas não é. Por quê? Esse Dhul-Qarnayn, ele era monoteísta. O Alexandre o Grande era politeísta. E o Alexandre o Grande, a história dele, e alguns detalhes é conhecida dos gregos até hoje. O Dhul-Qarnayn sabe pouco dele, a não ser esses assuntos, né? Mas às vezes procuram se entender, mas não, são duas pessoas totalmente diferentes. O Dhul-Qarnayn, né? Era um rei virtuoso. A última pergunta. Salam alaikum. Vamos lá, mas só isso. 10 perguntas que as duas últimas, né? Salam alaikum. Sheikh, na verdade a minha pergunta é uma pergunta sobre a tua vida pessoal. Eu queria saber quando e o que fez você se convencer de se reverter ao Islã. Eu vou ter que morar aqui então para responder isso aí. Bom, eu não sei, acho que foi, tenho certeza que foi Deus, mas a pergunta não é sobre Deus, é sobre mim. Quando era criança? Curiosidade, eu queria saber. Não gosto de falar muito, mas Deus utiliza, Deus vai encaminhando, a gente vai deixando as coisas acontecer, procurando conhecer a religião, conhecer o islamismo, queria saber o que era essa religião, me interessei, gostei, me senti que converter, depois comecei a seguir, né? Eu acho que a conversão ou reversão para o Islã, hoje, um pouco mais maduro do que há 25 anos atrás, quando me converti, passa por 3 fases. Eu falo para todos os irmãos aqui, brasileiros,
pessoa quer conhecer, está conhecendo, já conheceu, se converteu. São 3 fases. A primeira fase é quando a pessoa está conhecendo, ela decidiu conhecer essa religião de fundo. É uma fase. Depois passa a ideia de assumir-se aquilo fechou comigo, aquilo eu acho que eu acredito, é aquilo que gostaria de acreditar, é decidir ser muçulmano. Eu acho que esta é a fase mais difícil. É a pessoa querer se assumir como muçulmano. E outra fase que parece ser difícil, mas não é difícil, é como seguir o Islã. Todo mundo que vem perguntar para mim, Sheikh, mas se eu quiser ser muçulmano, eu vou ter que usar essa toquinha aí? Se preocupa na primeira fase, é conhecer. Ah, mas se eu quiser ser muçulmano, eu vou não sei o quê. Se preocupa na primeira fase, conhece. Nem sabe se você quer ser muçulmano, nem sabe o que é na vida. Nem sabe o que é na vida. Então, o que me fez assim, procurar o Islã, por vários motivos, né? Mas um deles é quando eu peguei o Corão na mão, li o Corão em português, traduzido, óbvio, e vi, eu acho que o Corão, mesmo traduzido, não é só isso. Deve ter mais coisas aí no meio. Então eu fui querer saber o que era essas entrelinhas no Corão, fui me aprofundando, fui me envolvendo, quando eu já vi, já estava aqui em Curitiba. Passaram 25 anos, ninguém pode dar mais detalhes sobre isso, não é eu, mas um dos meus primeiros mestres e professores é o Raj Mustafa, que está lá no fundo. Ele me conhece há mais de 25 anos. Ele é uma das primeiras pessoas que eu tive contato, e São Cristina em Porto Alegre, eu ia, pegava o ônibus lá, 3h30 estava em Cristina, ficava no fim de semana, dava as palavras para mim, me ensinava aquilo que era possível de ser ensinado para mim, eu voltava. Então as coisas vão se construindo, né? Acho que cada um tem um esforço, mas tudo isso está na vontade de Deus. Deus logo seja. Mas com certeza Deus gosta do Senhor mais que nós. Não vamos, não exageramos, filho. Allah glorifica. A saideira. Show. O Everton, eu estou aqui, mas não vai cair. Hoje não vai. É. O que você vai fazer para que ele não caia? Eu vou jogar, vou entrar em cama amanhã. Quem doado? Oi. Ela a saideira. É Habibi. Eu tenho uma coisa para falar que ninguém nunca vai conseguir, nem o melhor chefe do mundo. Logo agora. Então, tem uns 2 milhões, 2 mil, 1 milhão, 1 mil profetas. O Allah ele gostava mais do profeta Sayyidina Muhammad, mas ele acha que todo mundo é igual, ele ama todo mundo igual aos profetas, ou ele gosta mais do Sayyidina Muhammad? Bom, pergunta boa, bonita. Vamos tentar responder curto. Vai calar a boca. Boa pergunta. Allah, Deus, o que interessa para nós? É aquilo que está no Corão, lá no Faro de Kubeina Ahadim. Nós não fazemos diferença nenhuma entre eles. Temos que respeitar, amar e seguir todos os profetas. Agora, quem que nos gosta mais? Quando entrar no paraíso, vamos perguntar para ele. Inshallah. Pergunta o nome dele. Qual o seu nome? Adam. Vamos perguntar ao profeta. Vai conhecer o profeta Adam. Então, inshallah, vamos perguntar para Deus. Pessoal, agradeço mais uma vez. Obrigado por tudo. Desculpa por às vezes sair aquilo que não era para ser dito no momento, algo que saiu, acabou magoando alguém. E todo louvor pelo que Deus, agradeço mais uma vez o Centro Islâmico do Paraná. Inshallah serão feitas outras visitas. Vamos voltar. Inshallah. Por favor, pode sentar. Tem Jazallah khairan, Sheikh Rodrigo, por essa palestra, essas bonitas palavras. E com certeza tem muitas dúvidas, muitas perguntas, mas nós, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala vai nos permitir essa oportunidade para o Sheikh Rodrigo vai ter outras palestras, inshallah, e virem preparados, inshallah, para todo mundo manter esse benefício. Jazakumullah khairan.
شاء الله رئيس الجمعية إن شاء الله أشرف هيقدم homenagem الشيخ رودريجو. Serão aí minha e agradecemos a presença de todos, agradecemos a presença de Rodrigo, İnşallah o presidente do Paraná está produtivo para mais encontros com o Rodrigo, outros palestrantes, com outros temas, inshallah. Rodrigo, agradecemos a presença. Eu agradeço de coração a sua homenagem. Assim vocês vão ficar me mimando demais, eu vou ficar aqui. Então, agradeço de coração. O Adão, alhamdulillah. أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Testemunho que não há divindade que mereça adoração a não ser Allah. E testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah. Takbir, para você já é muçulmano. Agora é só aprender como praticar, fazer a purificação. Vai lá no Centro Islâmico, aprenda como é que faz a purificação, como é que faz a reza, e você vai aprendendo agora como seguir o Islã. Parabéns pelo Islã, ok? Agora você, sua nova família também vai ajudar.